Bem-vindos à aula de ossos do antebraço. Dando continuidade ao estudo dos ossos dos membros superiores, vamos agora trabalhar com o conteúdo do antebraço, que é da parte livre do nosso membro superior. Já observamos na parte fixa, cintura escapular, a primeira porção da parte livre, que é o braço, o osso do húmero, e agora vamos conversar sobre os ossos do antebraço, que se articulam na parte proximal com o húmero, com o osso do braço, e na parte mais distal com a mão. Vamos então contextualizar, como sempre, os ossos do antebraço. Eles fazem parte do esqueleto apendicular, mais especificamente dos membros superiores, na porção livre, na parte livre do membro superior. E eles sempre vêm em pares, isso porque existe a una e o rádio direito e esquerdo, e ambos os ossos são longos. A quantidade, cada membro possui duas unidades, dois ossos, uma una e um rádio. E para auxiliar nessa contextualização, eu trouxe algumas imagens. A primeira é retomar uma imagem que já mostrei na aula de húmero, no osso do braço, que é a parte distal do húmero, que aqui está, a parte na vista anterior e posterior, se articulando com a una e com o rádio, na parte anterior, na parte distal do osso do húmero. Por isso, estou aqui trazendo novamente esse conteúdo, apenas para demonstrar e contextualizar do que estamos falando. Depois, sempre lembrar que na posição anatômica nós temos o membro superior na posição supinada, a mão na posição supinada. Com isso, nós temos a una sempre medial e o rádio sempre lateral. E na posição pronada, que é quando colocamos a palma da mão para baixo, existe essa formação, uma formação em X entre a una e o rádio. Lembre, se você tem dificuldade em lembrar o que é a una e o rádio, se estão lateralmente ou medialmente, lembre sempre que o rádio possui uma antena e o dedão, o polegar, é sempre essa antena. Por isso, o rádio sempre mais lateral ao nosso corpo. Dividir as estruturas tanto na área proximal quanto na área distal, a mais proximal do osso, quanto a distal. As estruturas na parte proximal, se você lembrar da aula de húmero, está aqui. Nós temos um U que vai se articular diretamente com o húmero, com o osso do braço. E aqui estão as estruturas. Primeiro, o processo do olécrano. Depois, nós temos o espaço no meio desse U que se chama incisura troclear, que é onde vai se inserir a tróclea do nosso húmero. E por fim, na outra ponta do U, nós temos o processo coronoide, terminando essa estrutura de encaixe. Repito, nessa área central fica a tróclea do húmero. Nessa ponta, toda essa estrutura é chamada de processo do olécrano, e aqui está o outro processo, o processo coronoide. O processo do olécrano vai se articular lá na fossa do olécrano do húmero, na parte posterior do húmero. E já na parte anterior do húmero, vai se articular com o processo coronoide aqui dessa una, formando uma articulação, a parte do osso mais medial do nosso antebraço. Essas três estruturas, essas três áreas, são muito importantes para se verificar na articulação, na flexão e extensão do nosso antebraço sobre o braço. E um quarto elemento aqui na parte proximal é a incisura radial. Isso porque a nossa una encosta no nosso rádio. São ossos que estão um ao lado do outro. E nessa área existe uma articulação com o osso do rádio. Por isso, incisura radial. Já vimos aqui um pouco da parte mais proximal da una. Agora vamos na área distal desse osso. Primeiro, existe um processo chamado de processo estiloide, que é como se fosse uma pontinha bem no fim desse osso. Esse osso, essa estrutura óssea, é bastante requisitado em provas, o processo estiloide, e é bem visível numa aula prática, bem observável a olho nu nesse osso. E um outro elemento é a cabeça. Por que estou enfatizando isso?
É muito comum se pensar que a cabeça da una fica nessa região mais proximal. Por quê? Porque é a estrutura mais rica, uma área mais rica em estrutura. E ela é maior, ela fica mais evidente. Então é muito comum se pensar que essa é a cabeça da una. Mas isso é errado. A cabeça da una está mais distal, próximo à nossa mão e não ao nosso cotovelo, ok? Isso é muito importante. Vamos então agora mostrar uma imagem para reforçar aquele conhecimento sobre a área proximal da una. Aqui está o processo do olécrano na vista lateral. Aqui dá para ver um pouquinho dele na vista anterior, porque ele faz parte de toda essa área aqui. Depois nós temos a incisura troclear, que é essa área mais amarela, que é onde vai ficar a tróclea do nosso húmero. O processo coronoide, que é essa outra área do U, ó, que forma essa outra pontinha do U, desse U aqui. E nós temos aqui em azul a incisura radial, que vai encostar, vai se articular com o nosso rádio. Isso é para demonstrar as áreas de uma forma mais interessante, mais didática, se você ainda não compreendeu onde estão esses processos e essas incisuras na área proximal da una. Vamos então agora falar sobre o rádio, que é o osso mais lateral do nosso antebraço. E nós temos aqui, na área proximal, a cabeça. Observe, na una, a cabeça fica na área distal, mais longe, mais próximo à mão, e não ao cotovelo. Já no rádio, a cabeça fica bem próxima ao cotovelo, no cotovelo, na área proximal do osso. Isso é muito comum se inverter em prova, então se atente a isso. Outra coisa, nós temos aqui o colo do rádio. Se nós temos uma cabeça, nós temos um pescoço, que é o colo. E está aqui, essa região logo abaixo da cabeça é o colo do rádio. E também existe a tuberosidade do rádio, nessa estrutura aqui. São esses três elementos básicos para se compreender no rádio. E na parte distal também existe um processo estiloide, que é aqui. Então, existe um processo estiloide tanto no rádio quanto na una. É bem visível que no rádio e na una não existem tantas estruturas individualmente em cada osso quanto se conhecemos no húmero, por exemplo. Quanto é observável no húmero ou até mesmo na escápula, por exemplo. É muito mais tranquilo observar essas estruturas, claro, uma versão básica na anatomia do rádio e da una. Por isso, se atente a esses dois ossos. Aqui, para fechar o conteúdo de antebraço, eu trouxe a mesma imagem que foi mostrada na aula de húmero, onde pude mostrar todas as estruturas, a parte distal do húmero, a parte do cotovelo e articulação com o antebraço, só que agora o oposto. Estamos vendo agora a parte do antebraço, os dois ossos do antebraço, e não focando no húmero, na parte distal do húmero. E aqui está. Observe, nós estamos observando aqui um membro superior direito. Como que eu sei disso? Que aqui nós temos o húmero, a parte distal dele, e eu já estou vendo que a una, que é bem mais medial, está aqui, e que o rádio é lateral. Lembre-se, o rádio tem uma antena, que é lá o nosso polegar, o dedão. Então o rádio está sempre para fora. Lembrando que a posição anatômica, o antebraço, a nossa mão, fica com a palma para frente. Então nosso antebraço possui a configuração do rádio lateral e a una medial. Pois bem, o rádio está aqui. A cabeça do rádio, o colo, o pescoço do rádio logo abaixo, a tuberosidade apontando para a una. Já na una, nós temos aqui o processo coronoide, observe a frente aqui da tróclea. Nós temos aqui a incisura radial, encostando no rádio, por isso incisura radial. E observe, na vista anterior, nós temos o processo coronoide, que é a ponta do U que vai à frente. E atrás, na vista posterior, está o processo do olécrano, entrando aqui na fossa do olécrano do húmero. Ok? Por hoje é isso. Se gostou, deixe seu like aqui embaixo. Se não está inscrito no canal, inscreva-se. E até a próxima. Bons estudos!